Mano, eu tenho uma teoria. Os roteiristas de anime, de romance, têm medo de namoro, só pode. Os caras fazem a confissão e sobe os créditos do anime. Parece um golpe, cê é louco. Só que hoje é diferente. Hoje eu separei 15 animes de romance, onde as coisas realmente acontecem. E alguns traumas emocionais no caminho, porque aparentemente isso é obrigatório lá no Japão. Então pega a pipoca, pega um refri e prepara o psicológico, porque agora a gente vai começar nosso top 15. Já tem uma garota zumbi, logo no primeiro. Já começamos normal, né? Ou melhor, nem um pouco. Porque Sankareya basicamente nasceu de uma conversa muito errada, mano. Alguém chegou numa reunião e perguntou: e se o protagonista gostasse de zumbi? Até aí já era preocupante. Mas alguém respondeu: boiola! E o resultado foi esse anime muito cabuloso. Aqui temos Furuya, um cidadão completamente apaixonado por zumbis. E não é filme de zumbi, nem jogo de zumbi, esses negócios aí não. O homem gosta dos próprios zumbis. Eu nem vou tentar entender esse negócio. Aí aparece Ireya, garota rica, vida complicada, problemas familiares, um pacote completo de sofrimento premium. Só que depois de uma sequência de acontecimentos que só poderiam acontecer num anime mesmo, né? Ela vira um zumbi. E eu sei que você deve estar pensando: isso não tem como virar romance. Pois é, meu amigo, te entendo. Eu também pensei a mesma coisa. Mas de alguma forma isso funciona. Os dois começam a criar uma conexão, a relação vai evoluindo, os sentimentos vai aparecendo, e quando você percebe, tá torcendo por um relacionamento onde uma das pessoas tecnicamente morreu. Tá bom. Mano, é um negócio muito esquisito, mas pior que é bom. E falando em gente emocionalmente quebrada, o próximo transforma troca de corpos em terapia coletiva. Exatamente. Kokoro Connect. Agora imagina o seguinte: você acorda, escova os dentes, olha no espelho e percebe que tá no corpo do seu amigo. Pronto, já estragou a semana. Só que em Kokoro Connect isso é só o começo da desgrama. No início parece uma comédia, aquela coisa leve, troca de corpos, situações engraçadas, vergonha alheia, todo mundo rindo. Só que aí o anime olha pra sua felicidade e fala: chegou o reggae! Do nada começa a sair trauma de todo lado, segredo escondido. Não vê, agora eu quero ver quem é que vai. Crise emocional, problema familiar, insegurança, medo, ansiedade, todos esses negócios aí. É praticamente uma promoção de sofrimento. E sabe o que é mais interessante nesse anime? É justamente por causa disso que os romances funcionam. Porque ninguém consegue esconder quem realmente é, as máscaras caem, os personagens se conhecem de verdade e os sentimentos começam a aparecer. Não porque o protagonista tropeçou e caiu em cima da garota, mas porque eles literalmente chegaram às partes mais vulneráveis dos outros. Isso deixa tudo mais pesado, mais humano, mais difícil de largar. Só que calma, porque agora vem um anime que resolveu um dos maiores problemas da história do romance: a enrolação. Amagami SS. Mano, presta atenção nisso aqui, porque esse anime teve uma ideia revolucionária. Uma ideia tão avançada que parece tecnologia alienígena. E se o romance tivesse um final? Eu sei, parece loucura, mas acontece. Sei. A Amagami pega várias garotas, faz rotas, cada uma delas tem um começo, meio e fim. Isso mesmo, mano. Acaba, resolve, finaliza, certinho. Nada de esperar 40 episódios pra descobrir se o protagonista gosta da menina. Aqui a gente recebe a resposta instantânea. É quase uma lenda urbana dentro do gênero. E justamente por isso que o anime fica tão divertido, porque cada arco muda completamente a história. Uma rota é super romântica, a outra já é estranha, a outra é engraçada, a outra parece que foi escrita por um cara às 3 horas da madrugada. Mas todas têm uma coisa em comum: as coisas acontecem. E sinceramente, depois de tanto anime que ninguém toma atitude, chega até a ser empolgante. Beleza. Agora é Kazuno Hokai. Agora eu preciso avisar uma coisa. Se você veio procurando fofura, abraço, casais felizes, borboleta voando, pôr do sol, música romântica, essas paradas aí, meu amigo, você entrou no anime errado, já vou te avisando logo. Porque Kazuno Honkai não é um romance. Kazuno Honkai é praticamente um acidente emocional em câmera lenta. E o pior disso, que você vê tudo acontecendo. Você sabe que vai dar ruim, mas você continua assistindo. Aqui ninguém tá bem da cabeça. Ninguém mesmo, nenhuma pessoa. Todo mundo gosta da pessoa errada. Todo mundo tá tentando preencher um vazio. Todo mundo tomando decisões que fazem você olhar pra tela e falar: mano, não faz isso, pelo amor.
Aí o personagem faz exatamente aquilo, mano. É impressionante. E sabe o que é mais perigoso? O anime não tenta fingir que o amor é bonito o tempo todo. Pelo contrário, ele mostra aquele lado bagunçado, aquele lado egoísta, aquele lado que ninguém gosta de admitir que existe. Isso deixa tudo desconfortavelmente real, mano. Sério mesmo. Tem momentos que você tá julgando os personagens, 5 minutos depois você para e reflete. Pera aí, talvez eu fizesse isso. Aí bate o medo, né? Porque o anime te pega desprevenido. Mas uma coisa ninguém pode negar. O romance anda. E anda até demais, mano. Às vezes você fica pensando que seria melhor nem se tivesse andado. De tão forte que é o negócio. Porque quando as coisas acontecem, machuca de verdade, machuca bonito. Mas falando de gente emocionalmente complicada, o próximo pelo menos vai deixar você rir antes de sofrer. Agora sim, chegou a hora de um dos casais mais divertidos dessa lista. Mano, a premissa é tão simples que chega a ser genial. Temos Arisa, que é tão alta que provavelmente recebe uma previsão do tempo antes da cidade inteira. Temos Otani, que é tão baixo que se esconde atrás de uma cadeira e já vira camuflagem. E o resultado? A escola inteira transforma os dois em uma dupla de comédia. Os caras não tem paz, é zoação o dia inteiro. Mas o mais engraçado é que no começo eles mesmos entram na brincadeira. Vivem discutindo, vivem competindo, vivem se provocando. Aquela energia clássica que você já tá ligado. Eu não gosto dessa pessoa. Enquanto claramente eles se gostam, né? E todo mundo percebe isso, menos eles. Como sempre, normal. Só que aqui funciona porque a química dos dois é absurda. As brigas são engraçadas, os diálogos parecem naturais. A amizade cresce de um jeito gostoso de ver, mano. Até que chega aquele momento perigoso. Aquele momento onde você para de rir e começa a torcer pro casal. Mas aí acabou. Você já tá capturado pelo anime. Pode desistir já. E o legal é que as inseguranças dos personagens realmente fazem sentido. Não é aquele bagulho genérico. É medo de rejeição. É comparação. Autoestima. Aquela voz na cabeça se perguntando: será que alguém realmente gosta de mim? E mano, quem nunca passou por pelo menos uma situação dessa, tá mentindo. Mas agora entramos numa área extremamente perigosa. O próximo anime consegue transformar um simples olhar em um evento histórico. Kimi ni Todoke. Porque aqui estamos entrando no território sagrado. Território da fofura absoluta. Território da pureza máxima. Território onde um aperto de mão tem mais peso emocional que metade dos casamentos dos animes. Aqui temos Sawako. Uma garota tão gentil que provavelmente pede desculpa até quando tropeça numa pedra. Só que existe um problema. Ela parece a menina do filme de terror. Dessa imagem aí mesmo. E por algum motivo a escola inteira decidiu que ela é assustadora. Mano, a garota não faz nada. Ela literalmente só existe. Mas o departamento de boatos da escola já trabalhou em horas extras para infernizar a menina. Aí entra o Kazehaya, o cara mais gente boa da galáxia. Sério mesmo. Esse maluco tem tanto carisma que podia até vender areia no deserto. E naturalmente ele começa a se aproximar dela. Só que aí você pensa, agora vai. Mas calma aí, campeão, porque esse anime transformou qualquer avanço em um acontecimento mundial. Um olhar é desenvolvimento. Uma conversa é progresso. Um elogio vai um episódio inteiro. Um toque na mão vira feriado nacional. Mas sabe por que funciona aqui? Porque você acredita nos personagens. Você entende a timidez deles. Você entende os medos deles. Você entende porque eles têm dificuldade. Então quando finalmente acontece alguma coisa, a recompensa bate diferente. Você comemora, você vibra, quase pula do sofá. Agora parece uma conquista de verdade. Eu vou te falar, poucos animes conseguem fazer isso tão bem. Só que se você acha que ainda tá devagar, o próximo resolveu acelerar um pouquinho as coisas. Agora pega Kimi ni Todoke, mistura um pouco mais de atitude e pronto. Temos Tsukite Inayo. Aqui temos o protagonista que já começa cansada da humanidade. A Mei basicamente olha para as pessoas da mesma forma que eu olho para uma segunda-feira de manhã. Sem esperança nenhuma. Ela não confia em ninguém, mano. Não quer fazer amizade, não quer se aproximar, não quer problema com ninguém. E sinceramente, dependendo do dia eu entendo perfeitamente isso. Mas aí aparece Yamato. Bonito, popular, sociável. O tipo de pessoa que normalmente faria a protagonista atravessar a rua para evitar contato com ele. Só que acontece uma coisa rara. O romance começa a andar. Sim, andar, movimento, progresso, evolução. Coisas que alguns animes tratam como conteúdo premium desbloqueável.
Aqui o relacionamento realmente acontece. E quando acontece, vem os problemas juntos. Ciúmes, insegurança, mal entendido. Pessoas aparecendo do absoluto nada pra atrapalhar. Sempre tem, mano. Porque aparentemente existe uma lei universal nos romances que diz que se o casal tá feliz, alguém precisa surgir pra estragar tudo. É obrigatório. Mas justamente por isso que o anime fica interessante. Porque não mostra apenas a conquista, mostra o depois. E manter um relacionamento às vezes é mais difícil do que começar um. A Mei cresce bastante durante a história. O casal evolui, as coisas mudam. E quando você percebe, já assistiu metade da temporada sem notar. Mas segura firme, porque agora vem um anime que enganou muita gente, inclusive eu. 3D Kanojo Real Girl. Meu inglês é horrível, não liga não. I got a gun! Agora imagina o seguinte, você é um otaku, não gosta de socializar, evita as pessoas, evita multidões, evita contato visual, basicamente vive no modo economia de interação humana. Aí do nada, a garota mais popular da escola aparece interessada em você. Meu irmão, a primeira reação normal que você deveria pensar é: isso é golpe. Isso não é ideia não, boy. Mas não, milagrosamente não era golpe. Temos Tsutsui, o protagonista, que parece ter sido criado dentro de um fórum de internet. E temos Iroha, que chega bagunçando completamente a vida dele. Só que o legal desse anime é que o protagonista realmente muda. Ele cresce, aprende, erra, melhora, evolui, coisa rara. Porque normalmente esse tipo de personagem continua no mesmo até os créditos finais. Aqui não, o relacionamento influencia os dois. Os personagens amadurecem e quando chegam os momentos emocionais, eles chegam forte, especialmente mais pra frente. Então não se deixe enganar pelo começo, pá, que deve ser mais lentinho assim, porque esse anime esconde muito mais coisa do que parece. E falando em protagonistas que fogem completamente do padrão, o próximo é uma lenda, Ore no Monogatari. Agora eu vou te apresentar um protagonista que simplesmente quebrou as regras dos animes de romance. Porque normalmente o protagonista é aquele cara bonito, cabelo esteticamente bagunçado, olhar distante, cara de quem fica observando a chuva pela janela enquanto pensa na existência. Todo anime tem um desse. Só que aqui não. Aqui temos Takeo. Mano, o Takeo parece que nasceu pronto pra carregar uma geladeira no braço. O cidadão é gigantesco. Lá ele. O maluco parece um chefe secreto de RPG. Na moral. Se ele pedir informação na rua, você responde por instinto. Mas aí vem o plot twist da história. Porque por dentro, ele é provavelmente uma das pessoas mais puras que existem. O cara é um ursão de pelúcia. Um Golden Retriever em forma humana. E a vida inteira dele foi a mesma história. Ele gosta de uma garota, a garota se apaixona pelo melhor amigo dele. Enfim, aconteceu tantas vezes que já virou evento recorrente. Só que dessa vez apareceu Yamato. Essa menina é tão fofa que deveria vir com aviso de diabetes na embalagem. Só que impressionante não é isso. O mais impressionante é que o anime não fica enrolado. Eu repito, mano, não fica enrolado. O romance realmente acontece. Cedo, muito cedo. E aí o anime faz uma coisa que vários romances esquecem de fazer. Mostrar o namoro. Mostrar o relacionamento. Os momentos bobos, insegurança. As demonstrações de carinho, as situações engraçadas. E mano, é muito gostoso de assistir, na moral mesmo. Você fica sorrindo igual um idiota. Às vezes até sem perceber. Claro, como todo anime tem seus momentos de desespero. Porque tem que ter. Porque felicidade constante aparentemente é proibida, né? Mas ainda assim é um dos romances mais saudáveis dessa lista. E falando em anime que parece uma coisa, mas na verdade é outra completamente diferente, o próximo enganou metade da internet. Bunny Girl Senpai. Tá, antes de qualquer coisa, não julgue pelo nome do anime, porque todo mundo julgou. Eu julguei, você julgou, o vizinho ali julgou, todo mundo. Porque quando você escuta Bunny Girl Senpai e vai traduzir, parece que o anime foi criado às 3 horas da manhã durante uma aposta muito errada de alguém. Só que você assiste e descobre que caiu numa armadilha. Porque isso não é sobre fantasia de coelhinha. Aqui é praticamente terapia emocional disfarçada de anime. Temos Sakuta, que já ganha pontos automaticamente, porque ele conversa. Isso mesmo, ele conversa. O cara fala com as pessoas normalmente. Não entra em colapso quando uma garota fala bom dia pra ele. Não desmaia só de olhar e ter contato visual. Uma raridade dentro do gênero de romance, né? E aí aparece Mai,
Uma atriz famosa, linda, inteligente, carismática. E que misteriosamente tá ficando invisível pra todo mundo. E eu sei, parece muito aleatório esse negócio. Mas confia que dá certo. Porque cada fenômeno sobrenatural basicamente é um problema emocional ganhando forma física. Resumidamente é isso. Ansiedade, solidão, pressão social, insegurança, tudo vira parte da história. Só que no meio de tudo isso existe uma coisa que torna o anime especial. A química dos protagonistas. Mano, os dois conversando já é entretenimento. As provocações, as piadinhas, os momentos íntimos, tudo parece bem natural. Parece até gente de verdade. E quando o romance avança, você compra completamente a ideia. Só que não seria romance se não tivesse sofrimento no meio. Então pode ficar tranquilo, a dor emocional vem incluída no pacote, sem custo adicional. Mas agora chegou a hora dos pesos pesados, porque estamos entrando no top 5. Watakoi. Finalmente um anime de adultos. Porque depois de 200 romances dentro da escola, você começa a esquecer que as pessoas acima de 18 anos existem. Mas o Watakoi veio para resolver esse problema. Aqui temos trabalhadores, pessoas com emprego, pessoas que pagam boleto, pessoas que precisam acordar cedo, ou seja, heróis de verdade da humanidade. A protagonista é a Narumi, uma otaku tentando parecer uma cidadã funcional, só que claramente ela tá falhando. E temos Hirotaka, que passa tanto tempo jogando videogame que provavelmente conhece mais mapa virtual do que as ruas da própria cidade dele. Só que o mais legal aqui é que o anime não perde tempo. Os dois começam a se relacionar relativamente rápido, bem no comecinho. Isso muda completamente a dinâmica, porque ao invés de assistir a conquista, você acompanha a manutenção. E meu amigo, relacionamento é um negócio engraçado, porque descobrir que alguém gosta de você é uma coisa. Agora descobrir que essa pessoa deixa 20 abas abertas ao mesmo tempo é completamente diferente. O anime trabalha justamente essa pequena diferença de hábito. As manias, os hobbies, as coisas diferentes que um e o outro gosta, tudo isso de forma divertida. E o resultado é um romance extremamente confortável de assistir. Diria que seria assim. Parece aquele anime que você assiste para descansar a cabeça, tá ligado? Uma espécie de abraço emocional, só que recheado de referência nerd. E sinceramente eu acho que precisa de mais romance assim, porque só a escola enjoa. Mas agora vamos para um anime que apareceu do nada e conquistou uma multidão de gente. Yamada-kun level 999. Seu namorado te troca, já é um começo ruim, né? Mas ele não te troca por uma pessoa qualquer. Ele troca por alguém que conheceu no jogo. Meu irmão, a humilhação aqui já começa em 4K. E exatamente assim que a Kane começa a história, tomando uma voadora emocional da vida. Só que ao invés de chorar a parada, ela foi jogar. E aí ela conhece Yamada, que emocionalmente falando, parece uma geladeira gamer. O cara tem menos expressão facial do que personagem de RPG, mano. Sério. Mas calma, porque aos poucos você percebe que existe um ser humano dentro desse cara. Eu acho, né? E eu acho que é por isso que torna um romance tão divertido aqui de assistir. A Kane tem energia, tem personalidade, tem carisma. Já o Yamada desbloqueia emoções igual personagem evoluindo. As habilidades raras. Devagar, mas evolui. E a química dos dois funciona bem. Só que não parece forçado. Nada parece acelerado aqui, na verdade. Você vê a relação crescendo naturalmente. E quando percebe, já tá torcendo pelos dois. Já tá sorrindo, já tá investido na história. E já tá maratonando episódio atrás de episódio. Mas segura aí, porque agora entramos no top 3. E daqui pra frente é um caos emocional premium. Domestic Nakanojo. Tá, antes de começar eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Eu não me responsabilizo, porque se você assistir esse anime e sair emocionalmente destruído, a culpa não é minha, é sua, você que quis assistir. E vai botar a culpa em quem criou essa loucura aqui também. Porque Domestic Nakanojo não é um romance. Domestic Nakanojo é praticamente um incêndio. Você passa o anime inteiro assistindo o fogo só aumentar. E temos Natsuo, um estudante comum. Ou pelo menos era pra ser, né? Porque o cidadão já começa apaixonado pela professora dele. E eu vou fingir que isso é normal pra história, tá? Só pra conseguir continuar. Só que tentando esquecer esse amor impossível, ele conhece uma garota. As coisas acontecem, sabe? Escolhas questionáveis são feitas.
todo mundo acha que a situação já é complicada, né? Mas não, porque no dia seguinte a vida resolve ativar o modo hardcore pra ele. E do nada, as duas garotas passam a fazer parte da família dele. O roteirista entrou na cozinha e jogou todos os ingredientes dentro da panela e misturou tudo. E sabe o que é pior? Essa bagaça funciona, você consegue assistir esse negócio, velho. Você começa a assistir por curiosidade, né? Porque quando começa assim, né? É pra chamar atenção. E depois você fica em choque com os acontecimentos da história, mano. Toda vez que você acha que uma situação chegou ao limite, o anime encontra outro limite novo. É drama em cima de drama, em cima de drama e mais drama. Ciúme, confusão, sentimentos complicados, decisões absurdas. E o protagonista fazendo escolhas com a sabedoria de um hamster. Mas existe uma coisa que ninguém pode negar nesse anime. O romance anda. E anda rápido demais. Muito rápido. Aqui não existe aquela conversa de esperar 3 temporadas, não. Os caras já chegam acelerado no último. E justamente por isso que o anime virou uma das obras mais caóticas do gênero. É tipo assistir um acidente de carro. Você sabe que você não deveria estar olhando, mas você continua olhando. Fica hipnotizado, preocupado e querendo saber qual vai ser a próxima bomba. Só que depois desse nível de insanidade aqui, a alma precisa descansar, né? Porque o próximo anime praticamente é uma sessão de terapia e recuperação emocional. Tonikawa. Agora sim, agora entrou na área da fofura controlada. Depois do caos nuclear que foi Domestic Nakanojo, Tonikawa chega aparecendo um cobertor quentinho numa noite fria. Que esse anime resolveu um problema que existia no romance há décadas, a enrolação. Aqui o protagonista já conhece uma garota, acontece um movimento muito maluco lá, e ele se declara pra ela. E ela responde algo que ninguém ia esperar que ela respondesse. Tipo, tá bom, mas case-se comigo. Aí você fica, pera, como assim? Nem chegou o episódio 3 ainda, que velocidade é essa, meu irmão? Enquanto metade dos protagonistas de anime ainda estão tentando descobrir se gostam da garota, esse maluco já tá resolvendo a papelada do casamento. E justamente isso que faz Tonikawa ser tão diferente dos outros animes. Porque o anime não é sobre a conquista, é sobre viver junto, sobre o relacionamento, sobre pequenos momentos deles assim, sobre aquela felicidade simples do cotidiano. Tem episódio que os dois praticamente só existem juntos. E você consegue assistir, mano, desse jeito. Porque a química deles é absurda. A Tsukasa é carismática demais. O Nase é divertido. E os dois juntos parecem aquele casal que faz você pensar. Tá bom, já entendi, vocês são felizes. Não precisa esfregar na minha cara. E o melhor, sem triângulos amorosos. Ou bagulho chato. Sem guerra emocional, sem 15 pessoas competindo pelo protagonista, né? Só um casal tentando viver a própria vida. Mano, isso chega a ser terapêutico de tão bom. Mas calma aí, porque ainda falta o primeiro lugar. E eu vou te falar, esse aqui pega muita gente desprevenida. Porque começa aparecendo um romance escolar e termina deixando um buraco emocional. A Oharu Ride. Chegamos ao topo. E mano, que anime. Porque a Oharu Rider... que inglês ruim, meu. I got a gun! Entende uma coisa que muita obra esquece. Às vezes o amor não acaba, as pessoas só mudam. Aqui temos Futaba, que no passado gostava de um garoto. Aquele amor adolescente clássico que você já tá ligado. Tudo parecia perfeito, parecia promissor, pá. Tudo parecia caminhar pro romance bonito. Aí a vida apareceu, destruiu os planos, os dois se afastaram, os anos passaram, e quando finalmente se reencontram, nada é igual. O garoto voltou, mas não é mais o mesmo garoto. Agora ele tá fechado, mais distante, mais complicado. Basicamente é uma versão atualizada com um pacote completo de traumas emocionais. E é aí que o anime começa a ficar perigoso. Porque não é apenas uma história sobre se apaixonar. É uma história sobre reencontrar alguém e perceber que aquela pessoa mudou. Aí vem a pergunta. Você ama quem ela é hoje? Ou ama quem ela era antes? Mano, é pesado demais. Muito pesado. E justamente por isso que funciona tão bem esse anime aqui. Porque tudo parece muito real, mano. Os conflitos fazem sentido. As dúvidas fazem sentido. As inseguranças dos personagens fazem sentido. Até as atitudes irritantes do Ko fazem sentido. E isso é o pior. Porque você quer ficar bravo com ele. Mas ao mesmo tempo você entende exatamente o motivo dele.
aí não tem como fugir. Você fica preso na história, torcendo, sofrendo, passando raiva e querendo entrar na tela pra obrigar todo mundo a fazer a terapia, porque pelo amor, velho, quando o sentimento finalmente avança, tem peso, tem impacto, um significado. Porque você já caminhou junto com aqueles personagens, já sofreu junto com eles, se envolveu na história. Quando percebe, acabou. E você ficou olhando pros créditos, tentando processar tudo que você viu. Por isso que a Oharu Ride leva o primeiro lugar. Porque não é só um romance. É uma história sobre crescimento, mudança, tempo. E aquelas pessoas que deixam marcas mesmo quando desaparecem por um tempo. E aí, meu patrão? Quantos desses animes já acabaram com sua estabilidade emocional? Porque, sinceramente, essa lista começou uma garota zumbi, passou por uma terapia coletiva, atravessou um monte de relacionamento caótico. O anime de romance é um negócio tão perigoso, né, mano? Você entra querendo ver duas pessoas se apaixonar, só isso, e sai questionando sua própria existência. Mas agora eu quero saber de você, qual anime que ficou de fora? Que eu tenho certeza que nesse exato momento já tem alguém digitando um comentário de 3 páginas falando que não colocou meu anime preferido. Mas calma, respira. A parte 2 existe, é justamente pra isso. Então deixa aí nos comentários qual romance merece aparecer na próxima lista. E se você curtiu o vídeo, deixa o like, fortalece aí, se inscreve no canal e manda esse vídeo pra aquele amigo que acha que anime de romance é chato. Porque normalmente quem fala isso nunca sobreviveu a um episódio final às 2 horas da manhã. Valeu e até a próxima. Fui!